Olá pessoal, tudo bem? No meu Instagram e aqui no canal do YouTube eu recebo muitas críticas, muitos pedidos de vídeos, muitos elogios também, então já agradeço aí pelo feedback maravilhoso que eu estou recebendo, que vocês estão me proporcionando. E entre esses pedidos que muitos estão fazendo sobre vários temas, tanto história do Brasil como história geral, tem um tema que é o mais citado, que é o mais requisitado. Aquele tema que para muita gente é o bicho de sete cabeças para provas e vestibulares. História do Paraná. É um tema difícil? Não. É um tema que você não estuda tanto, né? Se você estuda no máximo ali no terceiro colegial ou num curso pré-vestibular e você às vezes estudou lá no seu ensino fundamental. E quando chega diante de uma prova de um concurso que cobra algo mais específico, normalmente é tido como um conteúdo difícil, mas não é difícil. Ainda mais se você relacionar bem com a história do Brasil. Mas, diante desses pedidos, eu resolvi fazer nesse vídeo um top 10 de 10 grandes eventos importantes da história do Paraná. Tanto para você conhecer, como para você se preparar para os concursos e vestibulares à frente. Beleza? Bora estudar! O primeiro fato histórico importante da história do Paraná é você conhecer o nome do Paraná. O nome Paraná, assim como muitas cidades e estados brasileiros, tem origem indígena, origem guarani. A palavra Paraná quer dizer rio semelhante ao mar. Pará, Anã, semelhante, então rio semelhante a um grande mar. Tanto que no começo, quando o Paraná ficou independente, ele nem era chamado Paraná, era chamado Paranã, mas depois mudaram para Paraná. Aí a origem do estado do Paraná. E apesar do nome, o Paraná não era tão imenso assim. O segundo fato histórico importante do Paraná que a gente vai tratar é a população paranaense. Até 1930, o estado do Paraná era o 13º em ocupação. Passado 90 anos, chegando aos dias de hoje, o Paraná é o quinto maior estado em ocupação. Ele perde para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Esse crescimento da população paranaense se deu principalmente nos anos 60, os anos 70, em decorrência da imigração e da economia cafeira. O Paraná hoje ele conta com uma população de quase 12 milhões de habitantes. Só que para você não cair naquela pegadinha normal para quem não conhece a história do Paraná e acaba caindo nela, o nosso terceiro fato histórico é falar sobre a primeira grande economia do Paraná. Não foi o café, não foi o ouro verde, foi o ouro. Descobriram ouro em territórios paranaenses na primeira metade do século XVII, muito antes que o ouro encontrado em Minas, Goiás, no Mato Grosso ou em São Paulo. Então o Paraná seria um dos estados pioneiros da descoberta do ouro no Brasil. E por conta do ouro, vamos ao outro fato histórico importante. Graças ao ouro surgiram as primeiras cidades portuguesas no Paraná. Já tínhamos cidades espanholas na região oeste do Paraná, mas na parte leste, na parte portuguesa, surgiram as primeiras vilas. E não foi Curitiba. Curitiba é a nossa atual capital do estado, muito importante, mas a primeira vila do Paraná foi a Vila Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, a maravilhosa cidade de Paranaguá, no litoral paranaense. Curitiba virou capital depois, apenas quando o Paraná ficou emancipado enquanto província. Foi a nossa cidade mais importante, aliás, é a nossa cidade mais importante, mas não foi capital todo esse tempo não. Por um pequeno período de tempo, outra cidade paranaense ocupou a posição de capital do estado do Paraná. E aí é o nosso novo fato histórico. Outro ponto importante é lembrar que a cidade de Castro, durante a Revolução Federalista, momento em que os gaúchos partiram do seu território e tentavam chegar até o Rio de Janeiro para derrubar o presidente Floriano Peixoto, a cidade de Curitiba foi dominada, fazendo com que os paranaenses mudassem a capital para uma cidade chamada Castro. Aliás, tem um vídeo apenas sobre o Cerco da Lapa que você pode clicar aqui e ter acesso direto caso você queira aprofundar um pouquinho sobre a história do Paraná. O sexto fato importante sobre a história do Paraná também reflete uma outra economia paranaense antes do café, a economia da pecuária. Uma grande economia, uma grande importância para a história do Paraná foi o desenvolvimento da pecuária. Tanto na criação de vaca, criação de boi ou criação de mulas, que era importantíssima para poder fazer transporte de mercadorias,
o Paraná também foi ponto de passagem do gado que saía do Rio Grande do Sul e abastecia a região mineradora, sendo vendido na feira de Sorocaba. E nesse caminho dos tropeiros pelo Paraná surgiram várias e várias cidades que até hoje são muito importantes para o nosso estado. Uma delas, uma cidade muito linda, maravilhosa, chamada Ponta Grossa. E já emendamos o sétimo fato. Em Ponta Grossa nós temos o Parque Vila Velha, um dos maiores sítios geológicos do Brasil, com formações rochosas de milhares, milhões de anos, que nos ajudam a entender muito bem o passado do Brasil. Claro que o estado do Paraná ainda conta com muitos sítios arqueológicos, com pinturas rupestres, com fósseis, que detalham um pouquinho a presença humana antes da chegada dos europeus. O oitavo fato, já relacionando com essa questão da presença de homens antes da chegada dos europeus, foi que quando os europeus chegaram na América, chegaram no Paraná, encontraram um caminho pré-colombiano que ligava o Atlântico até os Andes. Esse caminho, apelidado de Caminho do Piabiru, foi essencial para que os portugueses conseguissem chegar ao extremo oeste do estado do Paraná, tirando terras espanholas e ajudando a formar o Paraná que você conhece hoje. E nesse extremo oeste do Paraná, vamos ao nosso nono fato histórico. As Cataratas de Iguaçu, grande patrimônio natural da humanidade, foi relatada pela primeira vez por um espanhol chamado Álvares Nunes Gabeza de Vaca, que percorreu o estado do Paraná usando o caminho do Piabiru, aí mostrando para o mundo essa maravilha paranaense, essa maravilha da humanidade. E aproveitando que está na região de Foz do Iguaçu, vamos ao nosso décimo fato histórico. Acredite ou não, mas toda a região oeste do Paraná, sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina chegaram a ser separadas dos estados e foi transformada durante o governo Vargas em território federal do Iguaçu. Iguaçu era uma cidade que hoje chama Laranjeiras do Sul, que seria a capital desse novo território. Era uma tentativa do governo Vargas de controlar melhor as regiões do Brasil que faziam fronteira com outros países. Só que essa divisão durou apenas 3 anos. Foi separado esse pedaço, que dava mais ou menos 65 mil quilômetros, então usava oeste e sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, foi separado de 43 a 46. Em 46, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, Vargas não estava mais no poder e a nova Constituição devolveu esses territórios para os seus respectivos estados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de relembrar ou de conhecer alguns fatos históricos do estado do Paraná. Prometo fazer outros vídeos sobre esse tema, já que é uma história tão rica e tão importante para muita gente. Então aguardem, fiquem tranquilos. Vou pedir para que você curta esse vídeo, siga a página, ative o sininho, nos siga no Instagram também, que eu estou publicando coisas novas toda semana. Esse cenário aqui vai mudar, tá? Eu estou de mudança, então o próximo vídeo vai ter um cenário diferente, mas vou continuar publicando aí textos, vídeos que te ajudem a entender um pouquinho e gostar mais dessa matéria maravilhosa que é a história. Fechou? Até a próxima, povo. Tchau!